Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e ano passado o Fever 333 lançou o seu aguardadíssimo debut, o incendiário e Straight in Numbers. Disco esse que lhes rendeu reconhecimento mundial, uma indicação ao Grammy Best Rock Performance no caso, e amplo respeito entre a comunidade da música por causa da sua luta contra brutalidade policial e injustiças sociais que o povo negro tem sofrido tanto na América quanto ao redor do mundo. Aliás, todo o tópico político presente naquele trabalho é abordado de uma forma bem direta e muito memorável. Para mim, inclusive, ele pode ser considerado um dos discos de estreia mais relevantes lançados nos últimos anos. E agora os caras estão de volta trazendo o seu segundo EP, o Wrong Generation, que foi concebido depois que o vocalista, o Jason Alan Butler, passou 13 dias marchando na linha de frente dos protestos em Los Angeles em represália ao brutal assassinato do George Floyd. E mesmo ele sendo um trabalho tão curto, em alguns momentos aqui, eles parecem soar ainda mais absurdamente furiosos e explosivos do que no álbum de estreia do ano passado e o primeiro EP deles, o Made in America. E a gente sabe que, infelizmente, o que não falta é motivo de sobra para eles estarem desse jeito. O sentimento aqui é realmente de um revide a toda a opressão e violência engasgada há décadas e que teve seu estopim em um dos períodos mais calamitosos que a nossa geração já viu. E junte-se a isso, a todo o conturbado, né, isso para dizer o mínimo, do governo Trump, onde as minorias foram escanteadas e reprimidas, além da sua política hostil e xenófoba aos estrangeiros, árabes, mexicanos e por aí vai, e também é uma vontade quase que insaciável em iniciar um novo período de conflitos e guerras com outros países. E, mano, pronto, ali virou um gigantesco barril de pólvora com boa parte da população não aguentando mais aquelas injustiças e essa perigosa escalonada ao fascismo e começando a partir para uma ação real. Isso seja nas ruas, em ondas, né, de protesto ou agora nas urnas, no caso, conseguindo eleger o democrata, o Joe Biden, no lugar do Trump. É a primeira vez em mais de 30 e poucos anos que um presidente norte-americano não faz o segundo mandato, e é a segunda vez também que perde no voto popular, né? Porque no caso a Hillary chegou a ter mais votos, mas o Trump ganhou por causa daquele sistema maluco deles lá, e no caso aqui ele conseguiu um recorde de quantidade de votos para um presidente americano, o Joe Biden. Então realmente era um sentimento de mudança e que deveríamos fazer alguma coisa que o povo estava passando. E aí tem uma das funções, né, da arte, que é dar voz e força às pessoas, criar esperança de dias melhores e razões para poder partir para essa luta, ao invés de só apanhar de cabeça baixa. Mano, e é impressionante o que o Fever consegue construir aqui em somente 18 minutos e ao longo de 8 faixas. O impacto da audição desse EP parece em alguns momentos mais duradoura, visceral e tátil do que um monte de cobertura que a mídia tradicional foi fazendo, né, dos protestos Black Lives Matter e outros tipos de protesto, né, ao redor do mundo. Os caras parecem, inclusive, que te colocam ali na linha de frente, você consegue captar toda a dor e a raiva daqueles sentimentos, daquelas palavras ditas aqui nesse trabalho, do que aquelas pessoas estavam passando ali. É como se fosse adrenalina pulsando nas suas veias, através das músicas de protesto mais urgentes possíveis. E isso tudo já começa desde a abertura, Bite Back, um riff bem parecido, né, com a versão que o Van Halen fez de You Really Got Me, só que talvez mais regada a querosene, com o vocal do Jason indo rasgando cada vez mais até se transformar numa coluna de pressão sonora. Além disso, tem um trecho final onde ele parece se portar como aqueles caras que guiam multidões com megafones, né, meio que discursando de uma forma meio cantada, e você tem um corinho
de crianças ao fundo, é uma porrada de abertura, urrando que é hora de morder de volta, Bite Back. Blocks on Fire, a música que vem em seguida com esse ritmo meio bate-volta, a dicção do Jason, meio que ela vai travando, né, e ela é repetida quase como se fosse um scratch, uma mesa de DJ e sons dançantes, mas que cria uma sensação de que você tem que se manter em alerta a todo momento, com uma temática muito interessante, que é de expor policiais e outros infiltrados que vandalizam em nome dos que estão ali nos protestos, só para poder queimar a reputação dos manifestantes e invalidar os motivos dos que estão ali na rua lutando. Aí a gente chega na faixa título, a Wrong Generation, que emula bem pra caramba tanto Rage nos efeitos, né, e nos vocais que lembram demais a dupla Morello e De La Rocha, quanto o Public Enemy, na voz mais encorpada, que tem alguns momentos ali que lembra muito o Chuck D, e nos beats e samples que são bem uma cara meio do DJ Lord. Para mim, uma ótima fusão, mesmo que de uma forma mais resumida, mas do poder sonoro que representam esses dois grupos. Aí o Wanted Fight é outra faixa para mim que remete muito ao Rage, as baterias demolidoras, os riffs funkeados, incendiários, quase como se fosse um DJ meio contorcionista, que o Tom Morello fazia muito bem. A raiva como chamado à revolução, presente nos gritos do Jason. Tem um misto ali de Los Angeles, meio que em chamas ali nos anos 90, com as dezenas de revolta a favor dos movimentos dos direitos civis ali nos anos 60, nos anos 70. Eu acho maneiríssima a construção de rap de Walk Through the Fire Together, assim como o riff meio alongado e sludge de uma forma meio hardcore, que consome a última parte da música. Ela consegue ter uma ginga que ela é meio dissonante na parte do rap, e essa agressão meio que em ondas que vai te consumindo e preenchendo meio que na mesma medida. Inclusive nessa parte ali pro final tem umas coisas que me lembram muito Korn. Pra quem curte uma porradaria desenfreada, For The Record, uma pedida excelente, hardcorezão, punk, doideira, pra quem gosta tipo de surra, é aquela música pra roda sem você pensar demais, e conta com a ótima participação do Walter Delgado da banda Rooting Out. E aí, chegando aqui na parte final do trabalho, a gente tem The Last Time, que é meio que o momento balada. Eles já fizeram outras vezes isso, mas eu achei meio inesperado ter aqui nesse EP esse tipo de música, principalmente pelo ritmo meio sem fôlego que eles estavam indo e o próprio tamanho, né, de conseguirem inserir esse tipo de música aqui. Eu achei muito interessante, porque até às vezes alguns EPs, né, que principalmente quando tem essa pegada mais pulsante, porrada e tudo, parece que uma música ficando muito parecida com a outra. E não, parece que uma música vai levando a outra em questão de ritmo, em questão de estrutura. As coisas vão sendo construídas quase como se fosse uma versão resumida realmente de um álbum completo. Eu achei isso muito interessante, o jeito que eles conseguiram construir aqui. E essa The Last Time, inclusive, ela meio que serve de ponte pro ótimo grand finale, que é Supremacy, a última faixa do trabalho. Aqui, nessa The Last Time, eles conseguem fazer uma mistura meio emocional do Linkin Park e com alguns momentos mais introspectivos da banda anterior do Jason Alan Butler, o Let's Live. E aí a gente chega em Supremacy, a derradeira faixa do trabalho, que ela inicia com vocais femininos, quase como se fosse um canto para a liberdade ou rumo à vitória, e ao passar para rimas que misturam uma cadência meio Eminem, uma coisa meio Outkast também em alguns momentos ali, eu achei interessante isso, só que com uma pegada meio new metal. Você tem uma ideia bem grandiosa de faixa que, por exemplo, o 21 Pilots tem ficado especialista em fazer com essas misturebas meio malemolentes, né, de som. Eu gostei pra caramba disso, achei que se não fecha
com a pancada que foi lá no começo, pelo menos o final ele tem muito estilo. Ele realmente é uma coisa muito uou, caraca, que final legal esse. Pra encerrar aqui, antes de dar propriamente a nota, eu realmente fiquei com a sensação de que esse EP ele é muito mais bem acabado e com um grau de comprometimento maior do que vários outros que eu vejo, sei lá, ao longo do ano, assim. Óbvio que volta e meia sai alguma coisa com um potencial e com uma complexidade tão boa quanto esse aqui do Fever, mas você junta essa urgência por questões de mudança, por essa questão de dar um basta em um monte de coisa ruim que tem acontecido ao longo da nossa história, junto com essa ideia de quase ser uma versão sintética de um álbum completo e que ficou com uma ideia muito próxima do que o Bring the Horizon fez, por mais que seja um trabalho com 15 minutos a mais, tem uma cara mais de álbum ali. É interessante como que essas bandas estão conseguindo mostrar que os seus irmãos menores, eles também podem ser levados tão a sério e podem ser tão robustos quanto os maiores, na questão de um EP para um LP, um full length completo, né? Então a minha nota aqui vai ser 4 de 5, pensando na totalidade de um EP, no que eles construíram aqui. Eu gostei pra caramba desse Wrong Generation do Fever 333. Então, cambada, é isso. Se você curtiu, não esquece de dar aquele joinha, dar aquela moralzinha pra gente, compartilhando, comentando aqui embaixo, outras coisas que vocês gostariam que a gente falasse aqui no canal também. E bota a sinetinha pra saber quando tem vídeo novo, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!